Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos para mais um conteúdo imperdível aqui no canal do Concurseiro On. Hoje eu, professor Pedro Kuhn, estarei trazendo para vocês, antecipando para vocês as questões do Tribunal Superior do Trabalho. E agora com o conteúdo de regimento interno, imaginando as questões do Sebrasp, pois é o Sebrasp a elaboradora da banca. Vejam que muitas vezes aqui no nosso canal a gente traz os resumos, os aulões pré-prova, com foco na Fundação Carlos Chagas, mas aqui mudou, agora é o Sebrasp, então é para lá de importante você estar comigo até o final desse vídeo para poder ter certeza que irá acertar de 2 a 5 questões de regimento interno lá no seu concurso. E esse conteúdo de regimento interno você pode verificar no seu edital que é comum para todos os cargos. Então você vai estar concorrendo para os cargos de analista, os cargos de técnico, certamente as questões de regimento interno estarão presentes. E já faço um convite para vocês, já faço um convite antecipado. Após a nossa prova, geralmente o Sebrasp leva 1 ou 2 dias para estar liberando a prova para vocês. Então o que a gente faz? A gente juntos faz uma live aqui para corrigir as questões. E esse momento da correção das questões é para lá de importante, pois é o momento em que nós verificamos os nossos acertos, os nossos erros, verificamos possibilidade de recursos. Então não temos ainda uma data certa, porque o Sebrasp às vezes diz que vai divulgar a prova num dia e não divulga naquele dia. Mas no momento em que divulgarem a prova, eu solicito que vocês enviem para mim essa prova para que a gente possa marcar a live de correção da prova. E como que vocês irão enviar para mim? Muito simples, salva o meu WhatsApp, vai aparecer aqui na frente do meu computador, coloca o WhatsApp aí 51991312156, esse é o WhatsApp direto comigo, o professor Pedro Kuhn, concurseiro On, que estará auxiliando vocês até o momento da posse. Então salva aí meu WhatsApp. E já que estamos nos ajudando, aquela ajuda mútua, eu te ajudo, você me ajuda, então eu te peço, segue o nosso canal, curta esse vídeo e, se possível, compartilhe o nosso trabalho nos seus grupos de concurseiro, para que mais pessoas possam conhecer o Concurseiro On, para que mais pessoas possam ser auxiliadas por mim na realização do seu sonho de ser um servidor público. Então, clica aí, dá aquele like e compartilha o nosso trabalho, certo? E com relação ao nosso material do pré-prova, onde estará o nosso material do pré-prova? Se você clicar no link da descrição desse vídeo, você vai encontrar a descrição do vídeo, vai encontrar ali um linkzinho, você clica e será encaminhado para a nossa página lá do www.concurseiroon.com.br e lá você encontra todos os materiais dos nossos pré-provas, as provas corrigidas aqui por nós, tudo o que você precisa para garantir a sua aprovação está lá no nosso site, mas você tem esse atalho aqui no link da descrição desse vídeo com um linkzinho para o nosso site, beleza? Bom, e de que material estou eu falando? Cadê o material? Vai aparecer atrás de mim agora. Ali, ó. Pré-prova do Tribunal Superior do Trabalho 2024, conteúdo para todos os cargos. E na nossa primeira página, eu fiz aqui a apresentação do professor Pedro Kuhn, certo? Eu tenho certeza que a sua experiência de concurseiro será diferente após assistir uma aula minha. Então, se você ainda não é aluno, se você ainda não tem nenhum módulo do Concurseiro On, se você nunca estudou direito constitucional, direito do trabalho, direito eleitoral, estuda pelo menos uma vez, me dê uma oportunidade de mudar a sua forma de preparação, que eu tenho certeza que fará total diferença no seu sucesso como concurseiro. E afinal, o seu sucesso é o nosso sucesso. Quando você atinge a posse, nós estaremos em festa aqui. Então esse é o nosso objetivo, transformar você de concurseiro para concursado. E por isso eu fiz esse resumo top aqui, que vamos antecipar para vocês as questões de regimento interno. Então, iniciando aqui, ó, a composição do nosso tribunal. Nesse aspecto, o Sebrasp não é muito diferente com relação à FCC. Então, a primeira questão de regimento interno certamente vai trazer alguma coisa sobre a composição do tribunal. Então, inicialmente, no artigo 1º do regimento, fala que o TST tem sede na capital federal e jurisdição em todo o território nacional. Olha que bonitão ali o prédio do Tribunal Superior do Trabalho. Já pensou você trabalhando lá? Deixa eu aproveitar, mandar um beijo todo especial ali para os nossos alunos. Tem vários alunos que já trabalham no TST, pois já se prepararam comigo em concursos anteriores, mas um todo especial, grande mentor Maurício Sá, que está sempre nos auxiliando aqui também no nosso canal. Agora, continuando falando da composição e da investidura, vejam, é muito importante nós conversarmos sobre isso, porque se você pegar no regimento interno, você estará pegando o conteúdo equivocado. Então, o nosso regimento interno, esse material já está atualizado conforme a Constituição Federal. Mas não adianta eu falar isso se eu não falar do que eu estou tratando. Então, vamos ler o artigo 3º que fala assim, ó.
O tribunal compõe-se de 27 ministros, escolhido dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. O que está acontecendo? Aqui é basicamente o teor do artigo 111-A da Constituição Federal. Só que se você pegar o artigo 3º original do regimento interno, ele não estará falando de 70 anos, e sim de 65 anos. Então o regimento interno não foi ainda atualizado, mas eu atualizei para que vocês não errem essa questão. E o Sebrasp também gosta muito de números, gosta de jogar com vocês com relação a essas atualizações, então já te trouxe o material para lá de atualizado. Continuando, parágrafo 1º, a indicação pelo Tribunal Superior de desembargadores do trabalho, membros do Ministério Público do Trabalho e advogados para compor o tribunal far-se-á em lista tríplice. Então, eu coloquei aqui uma fotinho com 3 pessoas para você lembrar dessa lista tríplice. Lista tríplice também é muito importante para acertarmos essas questões, mas eu preciso explicar para vocês como vai funcionar esse procedimento da lista tríplice. Então, lá vou eu. Para o provimento da vaga de ministro, destinada aos desembargadores do trabalho da carreira da magistratura do trabalho, o presidente do tribunal convocará o tribunal pleno para em sessão pública escolher pelo voto secreto em escrutínios sucessivos, dentre os desembargadores do trabalho da carreira, integrantes dos tribunais regionais do trabalho, os nomes da formação da lista tríplice a ser encaminhada ao presidente da República. Então, o que acontece? Quando fala em tribunal pleno, significa que os nossos 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho irão se reunir e estarão votando em nomes de desembargadores do trabalho de qualquer lugar do Brasil, de qualquer TRT do Brasil. E daí, no momento em que eles elegerem o primeiro nome, eles fazem uma outra votação, elegem um segundo nome, depois fazem uma outra votação, elegem um terceiro nome. Daí nós temos a lista tríplice. Esta lista tríplice é encaminhada para o presidente da República e o presidente da República vai estar indicando um desses nomes da lista tríplice para ser um ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Esse é o procedimento das cadeiras das vagas oriundas da magistratura do trabalho. Já vamos ver no artigo 5º como funciona o processamento do 5º constitucional, que são as vagas de membros do Ministério Público e oriundos da advocacia, certo? Mas primeiro foca nos membros da carreira. Por quê? Porque não basta só eu saber dessa lista tríplice, eu tenho que imaginar outros problemas que o regimento interno do TST soluciona para mim. E um deles, meus amigos, é o fato do seguinte, que poderia acontecer se nós tivermos, por exemplo, 2 vagas de ministro a preencher. Eu posso fazer uma única lista tríplice? Se eu tiver, por exemplo, 3 vagas a preencher, daí eu entrego uma única lista tríplice, daí o presidente é obrigado a nomear todos eles? Isso não pode acontecer. Eu sempre preciso dar a opção para o presidente da República escolher dentre os nomes para ser ministro do TST. Por isso que o parágrafo 2º desse artigo 4º me traz a solução. Olha só. Na hipótese de haver mais de uma vaga a ser provida, a lista conterá o número de magistrados igual ao de vagas mais 2. Então, o que acontece? Imagina que eu tenho 2 vagas a preencher. Quantos nomes teremos na lista? 4, porque é o número de vagas mais 2. Ah, mas eu tenho 3 vagas a preencher. Quantos nomes teremos na lista? 5. Porque é o número de vagas mais 2. Então, eu tenho sim soluções dentro do regimento interno do TST para resolver esse problema. E como você sabe, o Sebrasp adora números, adora esse tipo de questão, então uma excelente questão para a sua prova está aqui nessa parte do regimento. Só que eu ainda tenho que resolver o problema do 5º constitucional, que são os membros oriundos do Ministério Público e os membros oriundos da advocacia. E a solução para esse problema está no artigo 5º, essa solução precisa ser diferente, porque a Constituição Federal fala que o 5º constitucional será escolhido por meio da lista sêxtupla, não fala em lista tríplice. Então o artigo 5º vai trazer como será esse processamento, vou ler para vocês agora, olha só. O presidente do tribunal, ocorrendo vaga destinada a membro do Ministério Público do Trabalho e advogado, dará imediata ciência à Procuradoria-Geral do Trabalho e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, respectivamente, para a formação e encaminhamento de lista sêxtupla ao tribunal, que escolherá dentre os nomes que a compõem os que integrarão a lista tríplice a ser encaminhada ao presidente da República. Então, presta atenção como funciona, eu coloquei esse desenho aí para você entender, tá? Se for uma cadeira de membro do Ministério Público, o TST vai avisar o Ministério Público que existe uma cadeira vaga de ministro. Daí o Ministério Público vai se reunir e vai criar uma lista
sextupla. Olha aqui, eu estou circulando para vocês na tela ali, ó. Tem 6 nomes essa lista sextupla. Daí o próximo passo é uma reunião do Pleno do TST e o TST transforma esta lista sextupla em lista tríplice. Daí eu repeti aqui no nosso material ilustrado os 3 nomezinhos da nossa lista tríplice, para chegar para o presidente da República sempre com 3 nomes, para ele poder escolher um dos nomes e esse ser o representante do Ministério Público dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Certo? Agora, e se for um advogado? Segue o mesmo padrão, só que quem vai elaborar a lista sextupla será o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E essa lista sextupla é transformada pelo plenário do TST em lista tríplice. Certo? Então essa é a solução para nós podermos estar escolhendo os 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, porque agora eu já posso falar os 27, pois eu tenho no artigo 4º a solução para os oriundos da Magistratura do Trabalho e no artigo 5º a solução para os membros oriundos do Ministério Público e da Advocacia. Só que poderia surgir uma dúvida, tá, professor? E como é que eles fazem essas escolhas aí de lista sextupla para lista tríplice? Sempre por votação secreta lá no plenário. Essa informação está aqui no artigo 6º. Ó. Vou ler para vocês. O Tribunal Pleno, para o provimento das vagas aludidas no artigo anterior e em sessão pública, pelo voto secreto da maioria absoluta de seus membros, escolherá em escrutínio secretos e sucessivos os nomes que integrarão a lista tríplice a ser encaminhada ao presidente da República. Então nós teremos ali as votações secretas dentro do Tribunal Pleno. Bastante simples esse procedimento. Agora, vamos falar um pouquinho dos ministros. O prazo de posse, o Sebrasp adora esses prazos, então olha só, artigo 7º. O ministro tomará posse no prazo de 30 dias a contar da nomeação, em sessão solene do Tribunal Pleno ou durante o recesso, forem-se as férias coletivas dos ministros, perante o presidente do tribunal. Nesse último caso, o ato deverá ser ratificado pelo Tribunal Pleno. Ou seja, o que eu estou destacando aqui? O prazo para a posse, 30 dias. Como eu disse, o Sebrasp adora prazos de 30 dias, então destaquei esse conteúdo também aqui no nosso material. Continuando, dentro do nosso TST, assim como todos os tribunais, os nossos ministros são organizados por antiguidade. E de vez em quando aparece uma questão de regimento interno trazendo e questionando para vocês os critérios de antiguidade. Por isso, é um conteúdo também obrigatório para nós levarmos para o concurso. E aqui está ele, olha só. A antiguidade dos ministros para os efeitos legais e regimentais é regulada pela posse. Beleza, mas se eles tomarem posse no mesmo dia? Então vamos pela nomeação. Tá, mas se eles forem nomeados no mesmo dia? Bom, então pelo tempo da investidura da magistratura da Justiça do Trabalho. Tá, mas e se tiver a coincidência de ser também no mesmo dia? Bom, daí vamos pelo tempo de serviço público federal. Tá, mas e se ainda for coincidente? Bom, daí vamos pela idade. Empatou tudo, então vamos pela idade. Tá, professor, mas e se ainda assim empatar? Tá, isso nunca aconteceu, tá? Mas tem um artigo aqui dentro do regimento do TST, que eu nem trouxe no material do pré-prova, porque ele nunca cai, mas ele fala assim, ó, bem lá no final fala assim, ó, em os casos omissos desse regimento serão decididos pelo plenário. Bom, então se algum dia na história empatarem em todos os critérios, daí o pleno vai resolver, mas isso não aconteceu até hoje, certo? De qualquer forma, aí está a nossa ordem de antiguidade do Tribunal Superior do Trabalho. Agora vamos falar um pouquinho das férias. Olha só, os ministros gozarão de férias nos meses de janeiro e julho na forma da lei. O que acontece? Quando nós somos magistrados de primeiro grau ou nós somos desembargadores, nós temos direito a 60 dias de férias. E essas férias a gente marca mais ou menos quando a gente quer. Mas no momento em que nós viramos ministros do Tribunal Superior, nós temos as férias sempre já agendadas, sempre em janeiro e julho. Então, os dias de janeiro, os dias de julho serão os nossos dias de férias. Não tem como um ministro tirar férias em maio ou tirar férias em setembro. Aí estão as épocas das suas férias. Aqui é bastante importante nós conversarmos, porque o que for diferente desse regimento é o que o Sebrasp vai cobrar. Muitos pensam assim, ah, professor, eu já estudei contigo todos os regimentos aí, eu acompanho o canal e daí você já estudou o regimento TRT4, TRT9, TRT13, TRT15, TRT21, TRT11. Eu tô maluco do regimento, já sei tudo. Pois olha só o que eu vou te dizer. A gente sempre precisa assistir esse vídeo, porque sempre eu destaco as diferenças.
Então não dá para achar que a gente já entende tudo de regimento, porque eles mudam, eles não são iguais. Claro que eles possuem aspectos semelhantes, mas as diferenças é o que são cobradas. Então não te fia que você já sabe de regimento, porque sempre tem novidade. Continuando, os ministros informarão à presidência seu endereço para eventual convocação durante as férias e feriados. Claro, como estamos tratando de um tribunal superior, poderia acontecer de uma necessidade imperiosa do serviço em que eu preciso interromper as férias dos ministros. Também não aconteceu ainda no TST, mas se acontecer, nós temos aí a solução em que nós temos como encontrar os ministros que estão de férias. Artigo 12. O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, se a necessidade do serviço judiciário lhes exigir a contínua presença no tribunal, poderão acumular férias para a fruição oportuna, facultado o fracionamento dos períodos. Então, olha só, somente esses três poderiam, de alguma forma, tirar férias em outras épocas. Por quê? Porque, de repente, sai todo mundo de férias em janeiro, ou sai todo mundo de férias em julho, e precisamos de algum plantonista, algum representante do tribunal, para não fechar tudo e apagar as luzes. E, às vezes, o presidente, ou o vice, ou o corregedor são esses plantonistas. Então, oportunamente, eles tirarão férias em outros períodos, mas os demais membros, as férias são em janeiro e são em julho. Já que falamos do presidente, do vice e do corregedor, nós estamos falando dos cargos de direção. E esse é o próximo capítulo aí do nosso regimento, que vai estar trazendo como vamos escolher esses cargos de direção. E como você está notando, já estou com uma urna aqui do meu ladinho, né? Então, obviamente, você já se flagrou que é por meio de eleição. De qualquer forma, eu leio com vocês o artigo 30. A presidência, a vice-presidência e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho são cargos de direção do tribunal, preenchidos mediante eleição em que concorrem os ministros mais antigos da Corte, em número correspondente ao total dos cargos de direção, separadamente e também nessa ordem, sendo vedada a reeleição a qualquer dos cargos. Então aqui está uma primeira informação que é tranquila, que certamente você pensa, nem precisava ler esse artigo, professor. Todos os cargos de direção de todos os tribunais são eleitos. Tudo bem. Só que eu tenho aqui, essa ordem na parte final que varia, sendo vedada a reeleição. Alguns regimentos permitem uma reeleição, alguns não permitem a reeleição. Então, esse tipo de informação geralmente é explorada pelas bancas para tentar te confundir na hora do concurso. Então, já que estamos estudando o TST, se liga, é vedada a reeleição. Agora, quando vamos fazer essa eleição? Está aqui, Até coloquei um desenho de dúvida, de exclamação, porque esse artigo aqui traz 2 prazos. Muita gente só se flagra de um, mas são 2 prazos. Quando que acontece essa eleição? Vejam, 25 dias antes da data prevista para a eleição, será aberto o prazo de 10 dias para a renúncia expressa dos candidatos elegíveis. Então, o que está acontecendo? Primeira coisa, nós temos que, 25 dias antes da eleição, abrir 10 dias para os ministros dizerem, olha, não estou afim de ser presidente, não estou afim de ser vice, não estou afim de ser corregedor. Isso aí é uma tranqueira, eu gosto de tirar minhas férias todas organizadinhas em janeiro e julho, já tenho viagem marcada para os próximos 5 anos, então vocês não me venham com esse negócio aí de ficar trabalhando a mais. Então eu não quero concorrer aos cargos de direção, certo? Então, veja que nós temos 2 prazos aqui. 25 dias antes da eleição, eu abro uma janela de 10 dias para os membros dizerem que não querem estar concorrendo a esses cargos de direção. Parágrafo 2º. Convocar-se-ão os ministros para a eleição por ofício da presidência do tribunal, oportunidade em que, se for o caso, serão informados os nomes dos ministros que renunciaram a concorrer. Então, existe uma convocação para a eleição, e nessa convocação nós dizemos, iremos fazer a eleição dos cargos de direção no dia 5 de novembro do ano tal, e nessa eleição estarão fora da concorrência os ministros tais e tais. Já para os que estarão votando, saber em quem poderão votar, porque deles começa a se ligar, começa os grupinhos de WhatsApp e tal, já para organizar quem que eles desejam ser presidente, quem que eles desejam eleger como vice, quem que eles querem que seja o corregedor. Agora, pode acontecer o seguinte, não havendo inscrição a qualquer dos cargos dentre os elegíveis, o rol de concorrentes será contemplado pela ordem da antiguidade.
Então imagina, ninguém quer ser presidente, ninguém quer ser vice, ninguém quer ser corregedor. Azar, alguém precisa representar o tribunal. Então eles vão eleger de acordo com a antiguidade, o mais antigo vai estar sendo aí um dos primeiros candidatos, por isso eu coloquei o desenho aí do nosso Matusalém, para você lembrar que a antiguidade geralmente resolve os problemas aí nessas questões de regimento interno. Agora, falando da reeleição, o artigo 31 traz uma informação importante, ó. O ministro que houver ocupado cargos de direção por 4 anos ou o de presidente não mais figurará entre os elegíveis até que se esgotem todos os nomes na ordem da antiguidade. É obrigatória a aceitação do cargo, salvo recusa manifestada e aceita antes da eleição. Então, olha quantas informações importantes nós temos aqui no artigo 31. Primeiro, lá atrás veda a reeleição. Então, se eu sou presidente, eu não posso ser presidente de novo. Se eu sou vice, eu não posso ser vice de novo. E se eu fui corregedor por 2 anos, eu não posso ser corregedor pelos próximos 2 anos. Agora, pode acontecer de eu ser presidente e numa próxima eleição ser eleito vice. Ou eu ser presidente e em uma próxima eleição ser eleito corregedor. Isso pode, isso não é reeleição. Reeleição entende-se para o mesmo cargo. Aqui eu troquei de cargo. Só que mesmo que eu tenha trocado de cargo, se eu fiquei por 4 anos em cargos de direção, eu não posso mais concorrer. Não posso mais concorrer até que todos os meus colegas ministros estejam exercendo a oportunidade de ser um cargo de direção. Então, eu só vou poder voltar a concorrer depois que os outros 26 ministros, eu sou um, né? O total são 27. Então, depois que os outros 26 já tiverem exercido os seus cargos de direção, já tiverem esgotado a sua elegibilidade, certo? Essa é a regra do artigo 31. E o artigo 32 me traz aí pela hierarquia a ordem da eleição, né? Então a primeira eleição será do presidente, depois a do vice-presidente e depois a do corregedor da Justiça do Trabalho. Até porque nós temos hierarquia aqui, né? O presidente é o órgão máximo, o vice-presidente é o segundo órgão máximo e a corregedoria é o terceiro órgão máximo dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Mas, professor, você falou o tempo todo aí que o mandato dos cargos de direção é de 2 anos, mas não apareceu isso ainda. Pior que não apareceu, poderia aparecer antes essa informação, mas no caso do regimento do TSE ele aparece só lá no artigo 33. Tá aqui, ó. O presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral da Justiça do Trabalho são eleitos por 2 anos, mediante escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta, em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, a realizar-se nos 60 dias antecedentes ao término dos mandatos anteriores, e tomarão posse em sessão solene na data marcada pelo Tribunal Pleno. Então está aqui o artigo que traz o mandato, que é de 2 anos dos cargos de direção. E no momento em que nós elegemos os cargos de direção, o que o regimento interno faz? Ele traz para nós as competências do presidente, depois do vice, depois vai falar do corregedor. Então começa, obviamente, pelo nosso órgão hierárquico máximo, nosso cargo de direção mais importante, que é o presidente. Então o presidente do tribunal desempenhará as atribuições do cargo com a colaboração do vice-presidente. Ah, mas essa informação aqui está muito tranquila, então vamos direto para os artigos que poderiam de alguma forma me enganar. Olha só, compete ao presidente do tribunal, além de outras atribuições previstas na Constituição da República, em lei ou nesse regimento, 1. Representar o tribunal perante os poderes públicos e demais autoridades, incumbindo-lhe, no exercício da representação, observar fielmente as diretrizes estabelecidas pelo órgão especial, corresponder-se em nome do tribunal com quaisquer autoridades, observada a hierarquia de funções, encaminhar a... Para de ler! Ai, que coisa chata! Ô, professor, é sério que eu vou ter que decorar essa competência do presidente? Olha aqui, não acaba mais essa imundície, professor. Eu não acredito que para eu ser um servidor do TST, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, eu vou ter que decorar tudo isso. Ah, olha só, eu já dei esse grito para te assustar pelo seguinte, ó. Dependendo do regimento interno que nós estivermos estudando, a gente tem que sim decorar as competências do presidente, do vice, do corregedor. Muitas vezes nós temos que decorar a competência do Tribunal Pleno, do órgão especial, das sessões especializadas, das turmas. É uma loucura. Só que essa noite é uma noite muito especial. Essa é uma noite que muitos de vocês estão conhecendo o Concurseiro 1. E o Concurseiro 1 não é um curso comum e eu não sou um professor comum. Eu entrego para vocês exatamente o que você precisa
para ser aprovado. Então, aquele negócio de aulas intermináveis, 189 horas aula de determinada matéria, não. PDFs com 3 milhões de páginas, não. Isso quem faz são os outros cursos. Aqui nós temos direcionamento específico para o concurso. E aqui no TST, meus amigos, é muito legal pelo seguinte, nós temos um monte de competências do presidente. E depois você verá que nós temos as competências do vice-presidente. Tá aqui, olha a próxima seção. A competência do vice-presidente. A competência do vice-presidente são 7 incisos, é meia dúzia de competência. E a sequência desse regimento interno é falar sobre o corregedor. Só que olha só, a competência do corregedor, está aqui atrás da minha cabecinha, não é tratada por esse regimento. Olha o que fala o artigo 45. A competência do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho será definida no regimento interno da Corregedoria da Justiça do Trabalho. Ou seja, a competência do corregedor não cai na sua prova. Dentro do regimento interno do TST, de acordo com o edital, só vão exigir para você saber a competência do presidente e do vice, porque a do corregedor não está aqui. Olha que excelente notícia. Essa é uma notícia que talvez muitos tenham se flagrado porque tentaram ler o regimento interno antes de assistir essa nossa live extraordinária, para lá de importante para a sua aprovação. Só que agora eu vou te dar uma outra dica de concurseiro on. Se eu tenho um rol de competência, que é o rol de competência do presidente, que tem lá 40 competências, e o outro rol de competência é do vice, que tem só 7, o que um concurseiro esperto faz? Ele decora a competência do vice-presidente, que são só 7, e por exclusão acerta as competências do presidente. Claro. Se aparecer alguma competência que não é essa aqui do vice, lá na prova, eu sei que é uma competência do presidente. Não tem como a banca elaborar outro tipo de questão. Fica impossível para ela. Então, ou ela elabora uma questão que fala assim, ó, marca uma alternativa que traga uma competência do presidente. Daí ela copia dentro das alternativas 4, dessa aqui, e uma delas vai ser a certa, ou ela faz ao contrário, marca uma alternativa que traga uma competência do vice-presidente. E daí ela inverte essa lógica. Então, meus amigos, mesmo que eu esteja diante de uma prova que esteja cobrando todo o regimento, eu não preciso ler todas as competências do presidente. É só eu ler a do vice e acertar por exclusão, certo? É só ir ali e matar. E você vai ver que as competências do vice, embora sejam 7 incisos que estão aqui atrás de mim, muitos deles são muito óbvios. Porque olha só, o primeiro fala assim, ó, substituir o presidente e o Corregedor-Geral da Justiça do trabalho nas férias, ausências e impedimentos. Putz, quem é que vai substituir o presidente? Obviamente é uma competência do vice. Então essa aqui é muito óbvia. Esse é um dos incisos que é um a menos, né? A gente não ocupa nenhum kbyte mental para lembrar desse. Olha o inciso 2, cumprir as delegações do presidente. Ou seja, tudo que o presidente mandar, o vice-presidente obedece. Pô, também é meio óbvia. Vamos ver a 3, designar e presidir as audiências de conciliação e instrução de dissídio coletivo de competência originária do tribunal. Ah, essa aqui é uma boa eu lembrar, que é uma competência do vice, hein? Designar e presidir audiências de conciliação e instrução de dissídio coletivo. Você sabe que dissídio coletivo sempre é competência dos tribunais. E se nós tivermos um dissídio coletivo em que esteja atingindo mais de um estado, por exemplo, um dissídio coletivo de todos os metalúrgicos das fábricas de automóveis do Brasil. Ah, daí a gente sabe que vai pegar vários estados, né? Então aqui está uma competência originária do tribunal e quem vai presidir essa audiência é o nosso vice-presidente. Então até esse momento, dos 7 incisos, 2 eu já vi que não ocupa nenhum kbyte mental para lembrar, mas esse é bom eu decorar. O outro que eu acho que é interessante decorar, exercer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários, é uma competência do vice. O outro, examinar os incidentes surgidos após interposição de recurso extraordinário. Bom, já que ele analisou e fez o juízo de admissibilidade, os incidentes também vão ser competências do vice. Depois, apreciar pedido de tutela provisória incidental no recurso extraordinário. Então, estamos aí basicamente com 3 competências em recurso extraordinário, que são competência do nosso vice-presidente. E por último, julgar os agravos internos interpostos contra decisões que deneguem seguimento de recurso extraordinário por ausência de repercussão geral na questão constitucional debatida. Ou seja, basicamente das 7
competências aqui, 2 são óbvias. Uma eu tenho que decorar, que é presidir as audiências de dissídio coletivo, e as outras 4 falam de recurso extraordinário. Portanto, fica muito fácil da gente decorar, mesmo que você nunca mais leia, nem leu esse material, só assistindo a minha live hoje, só ouvindo as minhas palavras agora, você já vai lembrar no dia do seu concurso essas informações, certo? Então, olha como ficou fácil. Agora, com relação a vice, eu tenho informação importante aqui, ó. O vice-presidente participa das sessões dos órgãos judicantes do tribunal, exceto de turma, e não concorre à distribuição de processos. Então, toma cuidado com essa informação aqui, porque no momento que o vice-presidente ele tem algumas funções extras, então ele não participa de julgamentos de turma. Ele vai participar do pleno, vai participar de órgão especial, vai participar de sessões especializadas, mas não de turma. Ah, professor, eu não sei quais são os órgãos das sessões especializadas e as turmas. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Nesse momento, foca só nos órgãos de direção, porque estamos falando de presidente, vice-presidente e agora vai trazer informações sobre o corregedor. Depois nós falaremos sobre os órgãos fracionários do TST, tá? Então, lá vou eu. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho não concorre à distribuição de processos, participando quando não estiver ausente em função corregedora das sessões dos órgãos judicantes da Corte, exceto de turma, com direito a voto. Então aqui eu tenho uma regra muito parecida com a do vice-presidente. Assim como o corregedor, assim como o vice-presidente, ele não participa de turma, o corregedor também não. Então, já que são órgãos de direção, eles têm outras atribuições, então, de alguma forma, o regimento interno precisa diminuir o volume de trabalho deles em um lado para poder acrescentar o trabalho deles em outro. Ah, professor, mas o regimento interno não fala quais são as competências do corregedor, mas certamente ele tem várias competências que não são o caso de nós estudarmos aqui, pois não estão no nosso edital. E como você já viu, nós já lemos o artigo 45, nós lemos ele antes, e portanto nós vencemos os órgãos de direção, presidente, vice e corregedor, sabendo inclusive qual é a competência deles nos termos do regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, lá vou eu. Da polícia do tribunal. Quem é que faz a polícia do tribunal? Aqui eu tenho uma dica para você, tá? Quem faz a polícia do tribunal sempre é o órgão de hierarquia máxima. No caso, é o presidente. Como eu gosto muito de falar em hierarquia, né? Então tá aqui, ó. O presidente, no exercício de suas atribuições referentes à polícia do tribunal, determinará as providências atinentes ao resguardo da disciplina, da ordem e da integridade universal da Corte, na sede ou nas dependências. Então tá aqui, a polícia cabe ao presidente e o Sebrasp adora essa informação. Agora, o presidente, ele geralmente preside as sessões do Tribunal Pleno e do órgão especial. E se eu estiver sendo, por exemplo, vice-presidente, estou presidindo uma sessão de dissídios coletivos. Bom, daí eu tenho que ler o artigo 50. Ó. A polícia das sessões e das audiências compete ao seu presidente. Presta atenção aqui, ó. Olha essa palavra que eu vou destacar em negrito e sublinhado para você. Compete ao seu presidente. Não está falando ao presidente do TST, e sim ao presidente daquela sessão ou ao presidente da audiência. Baita pegadinha para o Sebrasp elaborar uma questãozinha aqui, hein? Então, cuidado. Continuando. Olha a Hello Kitty com a roupinha do demônio ali. Quando aparece essa Hello Kitty com a roupa do demônio, é porque eu tenho certeza que vai aparecer uma questão de prova sobre alguma coisa dentro desses artigos. Então, vamos ver o que esses artigos nos aguardam com relação à organização do tribunal. Olha só. O tribunal funciona em sua composição plena ou dividido em órgão especial, sessões, subseções especializadas e turmas. Esses são os órgãos fracionários do tribunal. Então, órgão especial, sessões, subseções e turmas são os órgãos fracionários. Inclusive, aqui na Hello Kitty com o Demônio, eu tenho que decorar quais são os órgãos do TST. Ó. São órgãos do TST, o Tribunal Pleno, o órgão especial, a seção especializada em dissídios coletivos, agora minha cabeça ficou na frente, a seção especializada em dissídios individuais, dividida em 2 subseções, e as turmas. Pois, enfim, aposto muito numa questão trazendo esses órgãos, o Sebrasp adora, ama de paixão. Então, já vamos estar estudando esses órgãos fracionários. Deixa eu só encher aqui as minhas canequinhas de água, porque a gente vai falando, e
vai falhando a nossa voz. Mas antes de eu tratar de cada um desses nossos órgãos fracionários, eu preciso tratar de algo que está aqui nas minhas costas. Olha só, órgãos que funcionam junto ao Tribunal Superior do Trabalho. O Sebrasp adora também. Então, funcionam junto ao TST a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Funcionam também o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Funciona também o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, o Cefast, e a Ouvidoria, que ficou um pouquinho mais para baixo aqui. Prestem atenção que esses são órgãos que funcionam junto ao Tribunal Superior do Trabalho, mas eles não são órgãos do TST. Eles funcionam junto. Órgãos do TST, olha a pegadinha, são esses aqui, ó. Pleno, órgão especial, seção especializada em dissídios coletivos, seção especializada em dissídios individuais e as turmas. O Sebrasp adora esse joguinho de palavras, por isso essa Hello Kittyzinha correu pro demônio, para que você destaque no seu material essa informação para lá de importante. Continuando. Bom, até coloquei aqui um livro da nossa escritora Clarice Lispector, O Óbvio é a Verdade Mais Difícil de Enxergar. Mas por que eu coloquei esse desenho aqui, ó? Porque, gente, olha só, vou marcar, tá? O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos ministros que integram a Corte. Então, quantos ministros são TST? TST, 30, 100, 3. Então, são 27. Então, o Tribunal Pleno é composto de 27. Então, acho que não é aqui, nessa obviedade, uma possível pegadinha, mas sim, talvez, no quórum de funcionamento. E o quórum de funcionamento está aqui, ó, no parágrafo 1º. Para o funcionamento do Tribunal Pleno é exigida a presença de, no mínimo, 14 ministros, sendo necessária a maioria absoluta para deliberar sobre. Então, o que acontece? Geralmente, nós temos aí o joguinho de números nas questões do Sebrasp. Então, o total são 27. Mas, para funcionar, basta 14, a gente já pode deliberar. Grande parte das matérias que nós iremos deliberar são votadas por maioria simples. Então, se eu tenho 14 ministros presentes, basta 8 votarem a favor que nós aprovaremos aquela matéria. Só que existem algumas matérias que exigem maioria absoluta. Olha só a parte final desse parágrafo 1º, ó. Sendo necessária a maioria absoluta para deliberar sobre. Até vou destacar em negrito para você. Então, agora vai trazer um rol de 5 incisos, que eu recomendo que você lembre na hora da prova, de matérias que eu preciso da maioria absoluta para poder aprovar lá no plenário do TST. Tá? Quando fala maioria absoluta, não basta metade mais um dos presentes. Eu preciso considerar metade mais um da totalidade dos 27. Então, 14 não dá, né? Tem que ter pelo menos 15. Então, lá vou eu. Olha só. A escolha dos nomes que... Peraí que falhou minha voz. Ó, escolha dos nomes que integrarão lista tríplice, preciso da maioria absoluta. Aprovação de emenda regimental, ou seja, vamos alterar esse regimento, preciso de maioria absoluta. Eleição dos ministros para o cargo de direção do tribunal, preciso de maioria absoluta, não basta ter uma sessãozinha com meia dúzia de gato pingado. Edição, revisão, cancelamento de súmula de orientação jurisprudencial e precedente normativo, peraí que falei minha voz de novo, peraí, eu vou conseguir ler o último. Declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então vejam a importância dessa matéria, são matérias para lá de importantes e por isso eu preciso de maioria absoluta. Agora, a maioria absoluta é 50% mais um da totalidade dos 27 ministros. Só que dentro desse nosso regimento eu ainda tenho mais uma pegadinha no parágrafo 2º. Olha só. Será tomada por 2/3 dos votos dos ministros que compõem o Tribunal Pleno a deliberação preliminar referente à existência de relevante interesse público que fundamenta a proposta de edição, revisão, cancelamento de súmula, orientação jurisprudencial e precedente normativo, observado o artigo 702 da CLT. Então eu tenho aqui, meus amigos, dentro do Tribunal Pleno do TST, 3 quórums de votação. Maioria simples, maioria absoluta e 2/3, que é chamado de maioria qualificada. E o Sebrasp adora isso.
E por isso eu destaquei tanto para vocês. Claro que daqui a pouco a gente vai decorar isso e não aparece na prova. Só que a gente sabe, a prova é uma caixinha de surpresas. A gente consegue elaborar um pré-prova, um material de qualidade como esse, imaginando a média das questões anteriores da sua banca. Mas a gente sabe o perfil dela. Então, infelizmente, a gente tem que se ligar aqui nesses quórums. No entanto, como eu disse, eu tenho uma impressão que a questão que vai falar sobre esses quórums vai cobrar, na verdade, quórum de funcionamento. E por isso que no seu material aí eu destaquei os quórums de funcionamento sempre com grande destaque. Então, qual é o quórum de funcionamento do nosso pleno? 14 ministros. Ele é composto de 27, mas o quórum é de 14. E por que eu aposto tanto? Porque ele vai estar no regimento tratando de cada órgão fracionário a partir de agora. E cada órgão fracionário tem um número e tem um quórum de funcionamento distinto. Então, cada um tem uma numeração. E o nosso examinador sabe que a gente não gosta de decorar. Por isso que eu estou aqui dizendo, decore esse quórum de funcionamento. É aqui a nossa questão de prova. E nós teremos a oportunidade de ver se eu estou certo ou não lá depois da prova, porque daí vocês me mandam a prova, a gente marca uma live e faz a correção da prova juntos. Então, decorem o quórum de funcionamento. O primeiro que nós vimos foi o quórum de funcionamento do pleno. Agora vamos para o órgão especial. Vejam. O órgão especial é composto de 14 membros, sendo 7 por antiguidade, 7 por eleição e 3 suplentes. Essa é a composição agora do órgão especial, não é mais do Tribunal Pleno. Integram o órgão especial o presidente e o vice-presidente do tribunal, o corregedor da Justiça do Trabalho, juntamente com os demais ministros mais antigos e eleitos. E, por fim, o quórum de funcionamento. Está ali, ó. O quórum para o funcionamento do órgão especial é de 8 ministros. Mas, para deliberar sobre disponibilidade ou aposentadoria de magistrados, exige-se a presença e votação convergente da maioria absoluta. Então, agora eu estou tratando do órgão especial. Mudou. O órgão especial agora é composto somente de 14 ministros. E para ele funcionar, bastam 8. Certo? E quando nós temos 8 ali, a maioria das matérias nós aprovamos com maioria simples, ou seja, 50% mais 1 está aprovado. Então, 5 votos está aprovado. Mas se estivermos falando de a disponibilidade ou aposentadoria de magistrado, daí eu vou precisar considerar a maioria absoluta desses 14 membros, certo? Daí a maioria absoluta dos 14 seria 50% mais 1 dos 14, totalizando 8, né? Então, olha como é chatinho esse joguinho de números dos órgãos fracionários aqui. Por isso que eu aposto tanto aí nessa questão lá na sua prova. E, como eu disse que eu estava destacando, ó, o órgão especial, quórum de funcionamento, 8 ministros. Ó, por que está 7? Eu errei na digitação, já estou corrigindo aqui, ó. Quórum de funcionamento, 8 ministros, certo? Continuando, olha só. Agora vai falar da sessão especializada. Ó, integram a sessão especializada em dissídios coletivos o presidente, o vice-presidente do tribunal e o corregedor da Justiça do Trabalho e mais 6 ministros. Então, basicamente, agora eu tenho uma sessão especializada com um número de 9. Então, eu tinha 27 no pleno, 14 no órgão especial e agora eu tenho 9 nessa sessão especializada em dissídios coletivos. Portanto, obviamente, o quórum será diferente e, por isso, o quórum já está destacado aqui, ó. A sessão de dissídios coletivos, SDC, quórum de funcionamento, 5 ministros. Da onde eu tirei? Do parágrafo único. Está aqui, ó. O quórum para o funcionamento da sessão especializada em dissídios coletivos é de 5 ministros, sendo que, na falta do quórum, devem ser convocados ministros para substituir o ausente, preferencialmente da sua mesma turma. Então, quórum de funcionamento, como eu disse, é o que eu aposto na sua prova. No caso aqui, serão 5. Então, vamos seguindo, sempre destacando esses quórum de funcionamento. Continuando agora, sessão especializada em dissídios individuais é composta de 21 ministros, sendo o presidente e o vice-presidente do tribunal, o corregedor da Justiça do Trabalho, mais 18 ministros, e funciona em composição plena ou dividida em 2 subseções para julgamento dos processos de sua competência. O quórum exigido para o funcionamento da sessão especializada em dissídios individuais plena é de 11 ministros, mas as deliberações só poderão ocorrer pelo voto da maioria absoluta dos seus integrantes da sessão. Ou seja, aqui ele já me deu 2 regras. Ele falou que a SDI, o quórum de funcionamento é 11, mas por outro lado, a votação sempre é por maioria absoluta. Lembrando que aqui está falando da composição plena, ou seja, considerando os 21 ministros, porque essa nossa sessão de dissídios individuais, ela será
e funcionará em 2 subseções. Ah, professor, está ficando difícil. Sim, eu falei que esse quórumzinho aqui é chato. Ó. Destaquei para nós o quórum de funcionamento da SDI, 11, e agora vamos para as subseções. Ó. Integro a subseção 1 da seção especializada em dissídios individuais, 14 ministros, sendo o presidente, o vice-presidente e o corregedor da Justiça do Trabalho mais 11 ministros. Preferencialmente os presidentes de turma, exigida a presença de no mínimo 8 ministros para o seu funcionamento, sendo que na falta de quórum deve ser convocado o ministro para substituir o ausente, preferencialmente da mesma turma. Então agora está aqui, ó, o quórum de funcionamento dessa subseção da seção de dissídios individuais número 1, 8 ministros. Daí você vai me perguntar, professor, por que tu está destacando isso? Eu estou quase desistindo do vídeo, estou quase largando esse vídeo porque eu não vou conseguir decorar nunca isso. Tem que decorar porque vai cair. E é importante eu verificar essa subseção de dissídios individuais número 1, esse quórum de funcionamento de 8 ministros, porque a subseção de dissídios individuais 2, olha ali, ó, o quórum é de 6. Então, se falar na 1 é 8, se falar na 6 são 6. Desculpa, se falar na 2 são 6. Tenho que lembrar, infelizmente, o bom professor não é aquele que só entrega a matéria fácil. O bom mestre é aquele que entrega o que vai cair. Então não dá pra gente só querer coisinha facilzinha, porque até se for muito fácil, todo mundo gabarita a prova, né? Daí tem que fazer sorteio para saber se você vai passar ou não. Não tem merecimento no concurso. Então, infelizmente, nós temos que decorar. Então, vamos ler aí o parágrafo 4º. Integram a subseção 2 da seção especializada em dissídios individuais 10 ministros, sendo o presidente e o vice-presidente do tribunal, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho e mais 7 ministros. Exigida a presença de no mínimo 6 ministros para o seu funcionamento, sendo que, na falta de quórum, deve ser convocado o ministro para substituir o ausente, preferencialmente da mesma turma. A regra é mais ou menos a mesma coisa, só que eu preciso de no mínimo 6 ministros para o funcionamento, diferente da subseção 1, que eu preciso de 8, certo? E agora, o último órgão fracionário do nosso tribunal são as turmas. Essas aqui são as mais, digamos assim, simples, porque geralmente elas julgam os conteúdos mais ordinários, mais simples. Por exemplo, recursos ordinários oriundos dos TRTs vêm para as turmas. Então, as turmas são constituídas, cada uma, por 3 ministros, sendo presididas de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 9.1 e 9.2 desse regimento. Parágrafo único. Para julgamento da turma é necessária a presença dos 3 magistrados. Esse é o quórum mais fácil, né? Porque a turma tem 3 membros, eu preciso dos 3 para julgar, certo? Então, cuidem desse nosso conteúdo de quórum. Aposto muito em 2 questões para todos os cargos de regimento interno. Uma, tratando sobre aquela parte inicial dos órgãos de direção, órgãos aqui do nosso Tribunal Superior do Trabalho, e a segunda questão falando desses quórums dos órgãos fracionários. E agora sim, encerramos o nosso pré-prova. Eu falei que esse pré-prova ia ser totalmente focado nas suas questões. E a gente sabe que o regimento interno é gigantesco, a gente sabe que tem muitas coisas para estudar, mas a gente entende, compreende, sabe do perfil da banca como ninguém. E por isso, aposto que juntos nós vencemos essas 2 questões aí no máximo da sua prova, seja qual for o cargo. E daí, fiz uma mensagenzinha motivacional no final aqui, ó. Nesse momento encerramos mais uma etapa das nossas vidas, mais uma prova passou e as esperanças de um futuro melhor permanecem. Será que foi dessa vez que conseguimos a nomeação? Essa resposta não existe com certeza, pois a certeza estragaria a própria resposta. Mas uma coisa nós temos certeza: cada um de nós deu o seu melhor e os concurseiros ON são merecedores de suas vagas. Eu, professor Pedro Kuhn, fui testemunha disso, uma boa prova pessoal. Então, meus amigos, gostaria de desejar uma boa prova e sempre que eu trago essa mensagem motivacional, aparecem dúvidas do tipo: ô professor, por que a certeza da aprovação estraga a própria resposta? Porque se você tiver certeza da aprovação, você deixa de acordar um pouco mais cedo para revisar o conteúdo, você deixa de ler uma matéria mais chatinha porque acredita que não vai fazer diferença, você deixa de estar se esforçando e deixa, portanto, de ser merecedor daquela vaga.
Então, todos vocês que estão me ouvindo nesse momento, eu tenho certeza que seu coração está repleto de incerteza. E essa incerteza tem que ser modificada de um sentimento ruim para um sentimento positivo, fazendo você dar o seu melhor a cada dia e garantir o seu lugar de merecimento. Então, saiba que essa incerteza é um cônjuge que você não tem como se separar, você vai conviver com ele, mas você precisa fazer o melhor com esse cônjuge, ou seja, utilizar ele para a sua motivação, para o seu sucesso e para a realização do seu sonho, que é ser um servidor público. Espero que eu tenha auxiliado você a realizar o seu sonho de ser um servidor do TST e gostaria muito de receber centenas de mensagens de alunos aprovados após o concurso, pois o seu sucesso é o nosso sucesso. E cada vez que eu recebo essas mensagens, eu fico cada vez mais emocionado. E de vez em quando eu recebo essas mensagens até ao vivo aqui nas nossas lives, nos nossos programas, sem dúvidas terças, que chegam a me emocionar, porque eu sei o quanto é importante, o quanto faz a diferença na vida de cada um de vocês a aprovação em um concurso como esse. Porque muitas vezes as incertezas, as nossas dores, os nossos sentimentos negativos vão ficar para trás, mas a posse, a nossa aprovação, a nossa estabilidade, o nosso excelente salário vai ficar para sempre. Então, todos que atingem esse objetivo, eles têm a mais absoluta certeza, se tivessem que encarar novamente aquelas inseguranças, fariam novamente, porque sabem o quanto é importante essa aprovação, certo? E não esqueçam que no nosso canal nós teremos a correção da prova. Então, assim que liberarem a prova, mandem pelo meu WhatsApp, que vocês já têm, até dá para colocar de novo aí, o fundo está escuro. Dá para colocar naquela tela mesmo, mas enfim, 5199-312156, salvem de novo o meu WhatsApp para vocês poderem me mandar a prova, porque se vocês não me mandarem a prova, não tem como corrigir, né? Então eu preciso da ajuda da nossa audiência. Volta a tela ali para a nossa apostila. Se possível, eu gostaria que vocês me ajudassem aqui no nosso canal. Eu sei que eu já pedi para você curtir esse vídeo, já pedi para você seguir o nosso canal, mas se você puder fazer um algo a mais, eu gostaria nesse momento de pedir para eu ser testemunha material do seu merecimento, da sua aprovação. Então, se você puder tirar um print da tela aí e marcar o professor Pedro Kuhn nas redes sociais, marcar o Concurseiro On aí no Instagram, no Facebook, para que eu possa entrar lá e dar o meu depoimento, eu ficarei muito feliz. Claro que tem muita gente que está estudando para concurso, que não quer divulgar, que o chefe não sabe que está estudando, enfim, daí não é obrigatório, eu sei que você é merecedor, mas estou pedindo esse favor para você poder me ajudar também a nós, de forma orgânica, crescermos juntos aqui no nosso canal, crescermos com o nosso trabalho e entregar esse trabalho de excelente qualidade para mais e mais concurseiros espalhados pelo Brasil. Nesse momento eu tenho orgulho de dizer que nós temos alunos em todos os estados brasileiros e nós temos alunos nomeados em todos os tribunais, inclusive os tribunais superiores. Daí fica uma pergunta, onde vamos assistir as nossas aulas? Onde é que eu encontro? Estou conhecendo você agora aqui no nosso canal do YouTube. Daí eu escrevi aqui, onde assistir as nossas aulas? Na nossa plataforma do Concurseiro On, que está no site www.concurseiroon.com.br. Lá você encontra nossos cursos completos, você encontra os nossos módulos. Você tem também a oportunidade de estar assistindo às nossas aulas aqui no nosso canal do YouTube, só que aqui dentro do nosso canal do YouTube, se você rolar um pouquinho para baixo ali no vídeo, você verá que nós temos um espaço para membros. Então, o espaço para membros está aqui, no canal de membros do YouTube chamado Corrente da Posse, onde são disponibilizados conteúdos inéditos todas as semanas. Então, toda semana nós liberamos aulas inéditas para os inscritos do nosso canal, que investem apenas R$ 14,99 por mês para estar tendo esses conteúdos tops, participar de grupo de WhatsApp direto comigo para você tirar dúvida. No grupo de WhatsApp, a galera indica sugestões de conteúdo, daqui a pouco tem um conteúdo que vai cair numa prova que eu não tenho o módulo, mas eu libero a aula para eles. Daqui a pouco tem um conteúdo que eu não tenho gravado, eu gravo correndo para auxiliar algum aluno. Então é muito importante, se você tiver a oportunidade de clicar para ser membro aqui no nosso canal, daí você clica seja membro e daí o YouTube vai estar pedindo para vocês ali o seu próximo passo, colocar o número do cartão para você pagar os R$ 14,99, enfim, daí tudo isso é com o YouTube, mas é muito importante para todos vocês estarem participando dessa corrente da posse, porque eu sei que faz muita diferença. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, boa sorte, não esqueçam das minhas palavras, não esqueçam dessas dicas, elas farão diferença na sua aprovação. E, se não for dessa vez a sua aprovação, não esqueçam que estaremos aqui para ajudar você
para o que der e vier até a sua posse. Afinal, concurseiro que é concurseiro só para de estudar quando garante a sua vaga lá na posse. Um beijo no coração, boa sorte e nos vemos na correção da nossa prova. Tchau, pessoal!